E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Guitardo, do canal Desconstrução Política, e hoje eu gostaria de comentar a respeito de uma notícia que acabou de sair na sexta-feira, dia 28 de janeiro, a respeito do arquivamento do caso do Triplex do Guarujá. Então diz aqui na CNN: Justiça do Distrito Federal arquiva caso do Triplex envolvendo o ex-presidente Lula. Decisão atende a pedido da Procuradoria da República do Distrito Federal, que apontou prescrição dos crimes que supostamente foram cometidos. Aí a matéria diz o seguinte: a juíza Poliana Martins, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, determinou o arquivamento do processo sobre o Triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo, que envolve o ex-presidente Lula. A decisão da magistrada é desta quinta-feira, 27, e atende a um pedido da Procuradoria da República do DF, que solicitou o arquivamento do caso por prescrição dos crimes que supostamente foram cometidos por Lula e outros envolvidos nos autos. Abre aspas. O pedido de arquivamento dos autos comporta acolhida, escreve a juíza na decisão. Segundo a Procuradoria, o arquivamento dos autos deveria acontecer em razão da extinção da punibilidade e pela, abre aspas, prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente a Luiz Inácio Lula da Silva, José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, no que diz respeito às imputações dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, envolvendo o pagamento de reforma, ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento. Bom, pessoal, esse é aquele famoso caso do Triplex, que o Sérgio Moro julgou às pressas, correndo, somente para que Lula fosse preso em 2018 e não pudesse concorrer naquelas eleições na qual ele já figurava em primeiro, O grande problema é que essa prisão foi uma prisão sem provas, E durante todo esse processo, o Sérgio Moro agiu como parte da acusação e não como juiz, Um juiz, de qualquer caso, ele tem que estar, ele tem que ser isento, e ter distância tanto da acusação quanto da defesa para ele formular no final, a sua decisão. Mas ele agiu como se ele fosse um procurador do Ministério Público Federal, que era a quem cabia fazer as acusações, E depois, quando vazaram aquelas mensagens da Vaza Jato e que foram publicadas depois pelo Intercept, ficou muito claro que havia um conluio e um interesse, e mais do que isso, da parte do Sérgio Moro, havia ambição política, de se tornar alguém relevante, e ele só escreveria o nome dele na história se ele prendesse Luiz Inácio Lula da Silva, Porém, depois que vazaram essas mensagens, o STF também chegou à sua decisão a respeito de prisões em segunda instância, e depois, por fim, mais para frente, em 2021, foram anuladas ali todas as decisões proferidas pelo Sérgio Moro, no qual ele até foi declarado como juiz suspeito depois, principalmente por causa daquelas mensagens que foram descobertas ele fazendo conluio ali, com os procuradores para incriminar Lula e não dando chance para a defesa, nem ter acesso a documentos que teriam que ter, e enfim, um juiz que se corrompeu, com a desculpa de combater a corrupção, e não que tudo que a Lava Jato fez tenha sido errado, mas esse processo Lula e outros processos, foram muito errados e foi tudo atropelado, nunca foi, inclusive alguns idiotas, como o Monarca do Flow Podcast, numa entrevista recente na qual o Sérgio Moro foi lá, comentou: nossa, fiquei feliz que depois da Lava Jato tudo foi bem rápido. Claro que foi rápido, Eles não liam os documentos que tinham que ser analisados da parte da defesa, não analisavam provas da defesa, não analisavam nada, e foram fazendo as decisões na toque de caixa para que Lula não pudesse disputar as eleições, Inclusive, o Moro agiu errado em muitos momentos aí, que eu até posso fazer um vídeo só comentando todos os crimes do Moro, e se fôssemos um país sério, o Moro estaria preso, ou pelo menos, já teria, antes de ele largar para virar ministro ali do Bolsonaro, ele já teria sido afastado do cargo por forças maiores, E não poderia nunca mais ser juiz de nada, Mas estamos aqui num país de repúblicas de bananas, E óbvio que o cara continua lindo, leve e solto, e agora candidato a presidente, e tem imbecil, que compra qualquer narrativa, que não sabe o mínimo de direito, Porque tem uma outra questão também, Além de não apresentar provas, vamos supor que mesmo que o Lula fosse, o proprietário desse triplex, cabe ao juiz, já que ele proferiu uma sentença, antes de mandar prender alguém, provar, tem que ter provas. Até porque vem do direito romano aquela questão, in dubio pro réu, ou seja, na dúvida pro réu. E ficou muitas dúvidas, Tanto nesse caso, quanto no caso do sítio também, que não foi encontrado provas a respeito. Tanto é que a juíza substituta do Moro
copiou e colou a sentença em um tal nível de Ctrl+C, Ctrl+V que aparece escrito esse apartamento na condenação ali do Lula no caso do sítio, né? Ou seja, outro caso que também deveria ser arquivado, né? Porque todos os casos que o STF anulou, eles teriam que recomeçar de novo as investigações do zero, né? Até pela suspeição do Moro. Inclusive, se eu não me engano, esse caso aí do sítio, mesmo que não tenha sido o Moro quem prescreveu a pena nesse caso, né? Mas ficou muito claro, né, que eles não liam nada, né? Eles realmente não se investigava nada, o interesse era apenas tirar Lula da eleição, né? Segundo o direito penal brasileiro, segundo o processo, né, penal brasileiro, né, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E nunca foi provado, né, que Lula era o dono desse triplex, né? Então eu só peço isso, Sérgio Moro, né? Você quer prender alguém? Tem a prova, né? Não peço nada, só peço isso. Valeu, galera. Então vejo vocês, né? E vamos torcer aí para que esse juiz ladrão tome no cu. É isso aí, um abraço, tchau.